Bora lá. Pessoal, sejam bem-vindos aqui ao webinar de Databricks Unit Catalog, para a gente falar um pouco sobre Data Governance e esse novo componente que a Databricks trouxe. Tem acho que um ano e alguma coisa, mas que recentemente, inclusive, teve várias novas funcionalidades sendo lançadas. E, bom, a ideia aqui é a gente passar rapidamente por uma parte mais conceitual, depois mostrar na prática como é que é o Unit Catalog e explicar como é que ele funciona. Fiquem à vontade para fazer perguntas, interromper. Eu vou falar aqui olhando para a minha tela, meu ecrã que está ao lado, mas, por favor, me chamem se eu não perceber que alguém está com a mãozinha levantada ou alguma coisa assim. Bom, qual é a nossa agenda? A gente vai falar um pouco sobre Data Governance, depois sobre a arquitetura do Unit Catalog e como é que essa arquitetura funciona dentro da arquitetura já existente do Databricks. Vamos falar um pouquinho dos fundamentos, né, da parte básica de administração de dados e de controle de acesso, usando o Unit Catalog. E, por fim, um tópico adicional, que são as Dynamic Views, que nos permitem fazer segregação de acesso usando uma única view, mas de uma forma dinâmica. Uma pequena introdução. Meu nome é João Ariente, eu sou um Big Data Consultant dentro da UBEI. Hoje trabalho num cliente da UBEI que é a Reckitt como Data and Analytics Solution Architect. Tem aqui meus contatos, se depois vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem me mandar um e-mail, uma mensagem pelo LinkedIn, fiquem à vontade. Eu já passei por outros clientes, além da Reckitt, pela UBEI, como, por exemplo, a Autoridade Tributária, mas hoje o meu foco está realmente no cliente que é a Reckitt. Bom, quais são os tópicos que a gente vai abordar em termos da parte conceitual de Data Governance? Data Discovery, Data Lineage, Data Access Control e Data Access Auditing. Basicamente, eu usei o material e a documentação da Databricks com relação ao Unit Catalog para abordar esses tópicos. É claro que Data Governance é um assunto um pouco mais, eu diria, extenso, e a gente pode aqui falar sobre vários princípios de Data Governance, mas o nosso foco vão ser esses 4. Então, a parte de Data Discovery, o foco é em identificar, localizar e entender os dados de uma organização. Então, assim, alguns aspectos fundamentais são parte de Data Cataloging. Existem algumas ferramentas que fazem, né, que são ferramentas de Data Catalog. Uma delas é o Alation, um outro é o Colibra, fora algumas outras soluções próprias da Azure. A AWS também tem uma solução própria para isso. E, bom, é a porta de entrada. É onde um Data Analyst vai começar a procurar, por exemplo, os dados que precisa dentro de uma organização. Outro aspecto importante é a parte de profiling, que é você, através dos metadados, por exemplo, do tipo de dado, do percentual de nulos que você tem numa coluna, ou seja, você traçar um perfil mesmo dos dados que você tem. Bom, é mais um aspecto aqui do Data Discovery. Data Classification, que está muito ligado a se o dado é sensível ou não, como é que você vai tratar, depois você saber como é que você vai tratar esse dado, e acaba sendo muito importante, ainda mais em momentos em que a gente tem que ter alguns cuidados, como a RGPD e tudo mais. Data Mapping é mais no conceito de entender o relacionamento entre os dados. Então, aqui é muito útil ter um modelo de dados, uma coisa que acho que às vezes algumas soluções, por exemplo, de Data Catalog não vão chegar nesse nível. Então, é importante trabalhar isso de alguma outra forma para que isso tudo tenha coesão. Data Ownership, que vem muito também do conceito que existe em Data Mesh, de você ter o Data Owner. É importante você designar a responsabilidade daquele dado a um grupo de pessoas que seja responsável por fazer a manutenção desse dado, não só fazer a carga dos dados para alguma tabela e depois aquilo ficar solto dentro de uma plataforma de dados. E um outro tópico importante dentro de Data Discovery, mas que por si só vai ser também um tópico que a gente vai falar um pouco aqui, é o Data Lineage.
E é exatamente o que? A gente ter essa rastreabilidade do dado desde a sua origem até o consumo desse dado. Então, você saber a origem do dado, todas as transformações que esse dado passa nesse fluxo de dados, as dependências, se eu tenho uma tabela que depois ela é populada a partir dos dados de outra tabela, como é que se dão essas dependências, como é que se dão a frequência de atualização desses dados, e até mesmo a parte de quem é que consome esses dados. Então, o data lineage é importante e está muito também associado a uma questão que por si só poderia ser um outro tópico aqui da nossa discussão em data governance, que é data quality, mas vamos avançar com aqueles 4 itens que a gente falou inicialmente. A parte de controle de acesso aos dados, é importante, acho que você ter um controle completo, que vai pegar desde a parte de autorização, autenticação, mas também que esteja centralizado, que você não tem que fazer isso em diferentes camadas da tua arquitetura, porque, obviamente, isso vai aumentar a complexidade e, bom, você vai precisar seguir uma série de regulamentações e de políticas de acesso, né, dentro da empresa. Então, é importante ter um controle de acesso dos dados bem simples, centralizado e eficiente. E alguns aspectos aqui também importantes, como, por exemplo, trabalhar com dado encriptado, fazer mascaramento dos dados, e a gente vai ver um pouquinho como fazer isso exatamente usando as Dynamic Views que eu citei lá na frente. Tá bem? E o último ponto, a parte de auditar o acesso aos dados, que é ser capaz não só de coletar logs e de acesso dos dados, mas também fazer o monitoramento, análise disso tudo para identificar anomalias e, de uma forma proativa, identificar algum problema e que você tem ali no acesso aos dados. Hoje acaba sendo um aspecto muito importante, mais à frente eu vou explicar como é que isso foi até um dos itens que levou a Databricks a desenvolver o Unit Catalog. Bom, diante desse contexto todo que a gente falou de governança de dados, eu acho que, assim, o que eu estou representando aqui é uma realidade que eu acho que não foge muito da realidade de muitas empresas hoje em dia. Então, a gente tem diferentes perfis profissionais, o Data Analyst, o Data Engineer, o Data Scientist, eles estão criando ou consumindo dados o tempo todo numa arquitetura que pode vir a ter essa estrutura. Por exemplo, você ter ficheiros no Data Lake, você vai ter que fazer controle de permissão de acessos nos ficheiros. Os ficheiros não vão te permitir ter um controle fino do acesso, por exemplo, como linhas e colunas numa tabela. E, bom, acaba sendo um ponto inicial para você fazer a governança dos seus dados. Mas vamos supor que esses dados que você tem, por exemplo, que podem ser ficheiros no teu Data Lake, você tenha eles mapeados com metadados, como, por exemplo, num Hive Metastore. Bom, você ganha a capacidade de controlar acessos por tabelas e por views, como está aqui, mas você pode ter alguns problemas. Por exemplo, se você não está trabalhando com Delta Tables, se você está trabalhando com tabelas Parquet ou JSON, você pode ter ali uma falta de sincronismo dos dados. Data Warehouse, por outro lado, vai ter tudo que a gente quer em termos de data governance, você vai ter tabelas, views, você vai ter controle do acesso dos utilizadores por coluna, por linha, mas é um modelo de governança totalmente apartado dos outros que você já tem, né? Supondo que a gente tem aqui os ficheiros em Data Lake, você tem o teu Data Lake com o suporte de um metadata como o Hive, e aí você ainda tem o Data Warehouse. E, por fim, a gente tem os Data Scientists, que não só geram modelos de Data Science, de Machine Learning, você tem todos os dados, como, por exemplo, dados que vão ser usados como features para os modelos, você tem que fazer a governança disso tudo, e, obviamente, do acesso que esses Data Scientists vão precisar dos dados, sejam eles estruturados ou não estruturados, o que significa que muitas vezes um Data Scientist pode ir no Data Warehouse para pegar dados estruturados, mas pode ter que ir ao Data Lake para pegar, por exemplo, ficheiros, por exemplo, de imagens. Então, essa é a complexidade e foi tentando responder um pouco a essa necessidade que a Databricks pensou em criar um novo componente voltado para Data Governance,
para esses perfis, para as necessidades de um data analyst, de um data engineer, de um data scientist. Afinal, o Databricks tem se posicionado cada vez mais como uma plataforma única para esses profissionais todos trabalharem. Bom, então, qual é aqui, avançando um pouco aqui no nosso webinar, para o segundo item, vai falar um pouco do Unit Catalog em si, quais são os conceitos mais importantes. É unificar a governança, mesmo, e possibilitar ainda assim um nível bem granular, bem detalhado do controle dos acessos e tudo mais. É unificar os dados e todos os assets, por exemplo, que podem, os ativos podem vir a ser usados para a prática de Artificial Intelligence, como eu falei, os ficheiros de imagens, de vídeos, dados estruturados e não estruturados, unificar isso tudo em um único lugar. E também unificar os diferentes catálogos de dados que, por exemplo, possam vir a ter, como o Hive Metastore, e tentar fazer com que essa transição seja uma coisa fácil. Não se tem que recriar tudo do zero para passar a usar o Unit Catalog. Acho que, em termos de capacidade do Unit Catalog, os 3 primeiros itens, eu diria os 2 primeiros itens são fundamentais, e no próximo slide a gente vai entender por quê. Essa parte de centralizar os metadados, centralizar a gestão dos utilizadores e centralizar o controle dos acessos. É claro que os outros itens também são importantes, né? Como a gente falou, até em linha, né, com os tópicos que a gente falou de data governance, a parte de auditoria dos dados, linhagem dos dados, de ser capaz de procurar e descobrir os dados. E mesmo que um último item que é bem importante, que a Databricks trouxe junto com o Unit Catalog, uma feature que é capaz de partilhar dados internamente na empresa ou mesmo externamente, que é o Delta Sharing. Então, o Delta Sharing ele acaba sendo parte do Unit Catalog dentro dessa arquitetura do Databricks. É um protocolo para partilhamento de dados que foi inicialmente criado para partilhar dados com empresas externas. Ele tem basicamente 2 modos que você pode usar ele, tipo Databricks para Databricks, se teu cliente que vai receber os dados também usa Databricks, mas ele também tem um modo Open Sharing, que te permite, por exemplo, usar Python, Power BI, outros clientes na ponta para consumir o dado de um Unit Catalog do Databricks. Então, é uma feature bastante importante, adicional ao Unit Catalog, e eu acho que traz uma capacidade extra aqui para o Unit Catalog como uma ferramenta de governança de dados, que tem essa capacidade de prover dados mesmo, não só para outra empresa, mas a gente vai ver até um cenário dentro da mesma empresa, mas em clouds diferentes. Muito bem. Agora falando um pouco mais da arquitetura do Databricks, levando em consideração que vocês conhecem um pouco da arquitetura do Databricks, falar um pouquinho de como é que era antes do Unit Catalog e como é que é com o Unit Catalog. Então, antes do Unit Catalog, nós tínhamos workspaces do Databricks que funcionavam de uma forma isolada. Ou seja, cada workspace tinha o seu próprio componente de gestão de grupos de utilizadores. Cada workspace tinha um Metastore, usualmente o Hive Metastore, e toda a parte de controle dos acessos estava ali, e também todos os recursos computacionais, ou seja, os clusters ou os SQL Warehouses, que é o outro recurso computacional que hoje a Databricks disponibiliza. Bom, isso fazia com que cada workspace ficasse meio como um silo. E aí o Unit Catalog vem como um componente num nível mais alto e vai centralizar toda a parte de gestão dos utilizadores, vai centralizar toda a parte do Metastore e o controle dos acessos. E, com isso, basicamente, 3 dos 4 quadradinhos aqui do Workspace migraram para o Unit Catalog e o Workspace vira um grande container de clusters ou de SQL Warehouses do Databricks. Se a gente parar para pensar que uma boa prática é o teu código estar versionado em alguma solução Git e que agora o Unit Catalog tem controle dos utilizadores, os dados e tudo, realmente o Workspace virou um container dos clusters ou dos SQL Warehouses
que você vai utilizar. E a ideia é, os workspaces vão acessar os dados que estão no Unit Catalog. Então, assim, esses dados estão mapeados no Unit Catalog. O Unit Catalog detém o metadata desses dados, mas os dados estão no storage, no ADLS Gen 2, ou no DCS, ou em alguma outra solução de storage que esteja sendo utilizada. Pessoal, alguma dúvida até agora, quando a gente já começou a entrar nessa parte mais arquitetura, parte técnica do Databricks? Ok, então vamos avançando. Como eu falei, eu não vou ter aqui uma demonstração prática de uso do Unit Catalog, mas eu queria trazer um pouco assim a realidade do dia a dia, como é que é trabalhar com o Unit Catalog para esse webinar. Então, assim, mostrando aqui na user interface nova do Databricks, a gente tem aqui a parte de data, em que a gente vai ter o Data Explorer, e basicamente aqui eu tive que, por questões, né, de não exibir informações do cliente, eu editei algumas questões, mas aqui é o nome do Metastore que a gente vai ter. Então, dentro desse Metastore, eu tentei identificar os componentes que vão garantir aqueles 3 pontos-chave do Unit Catalog. A parte de ter uma governança unificada across clouds está muito centralizada, como eu expliquei, no Delta Sharing. Então, você pode ter, por exemplo, um Unit Catalog na Azure, você pode ter um outro Unit Catalog no GCP, isso, vamos supor, pode ser da mesma empresa, e você tem os dois conversando entre si através do Delta Sharing. Isso é uma opção. E é algo que, como eu falei, fica tudo centralizado aqui dentro do Unit Catalog. Outro ponto importante, que é a parte de você fazer a gestão centralizada, segurança, auditoria dos diferentes tipos de dados, não só dados estruturados, como também dados não estruturados. Aqui dentro, recentemente, nós começamos a ter no Unit Catalog 2 conceitos novos, que são volumes e models. Então, os models são os models de machine learning, de data science, que vão estar aqui. O acesso a eles e tudo vai ser controlado pelo Unit Catalog. E volumes é um conceito também recente que a Databricks trouxe para o Unit Catalog, que é a possibilidade de você aceder os ficheiros. O que acontece? Na primeira, digamos, versão do Unit Catalog, nós não tínhamos o volumes. E se a gente olhar para a arquitetura Lakehouse, em que a gente tem o storage na camada mais inferior, em que eu posso ter dados estruturados e não estruturados, bom, se eu parar para pensar antes, como é que eu fazia para que, por exemplo, um data scientist tivesse acesso a, por exemplo, ficheiros de imagem? Bom, eu tinha que ir por fora do Unit Catalog. Então, assim, a gente percebe que a Databricks está constantemente evoluindo o Unit Catalog e trazendo componentes para o Unit Catalog para deixar ele mais robusto e mais alinhado 100% com a arquitetura Lakehouse, que bom, vai nos permitir ter o storage, depois as tabelas em camadas e tudo mais. O último item que a gente falou, que foi essa No Hard Migration Required. E aqui eu coloco o item 3, né, como o Hive Metastore. Por quê? O Unit Catalog, a gente vai ver também mais para frente, ele tem a capacidade de mapear dados que estão, por exemplo, no Hive Metastore. Então, mesmo quem vinha trabalhando antes com o Databricks, no seu workspace, com os dados no Hive Metastore, consegue hoje trazer isso também para dentro do Unit Catalog e os dados passam a ficar disponíveis através do Unit Catalog sem a necessidade de ter que copiar os dados, fazer uma migração dos dados ou alguma coisa assim. É uma mera questão de mapear, criar um novo caminho que você vai ter para acessar os dados. Então, basicamente, você vai ter uma tabela no Hive Metastore, que é o teu Metastore antigo. Você vai ter uma tabela no Unit Catalog Metastore, que é o teu Metastore novo, mas ambos metadados vão estar em sincronia
e vão acessar o mesmo storage, os mesmos ficheiros que estão no storage. Então, isso é uma coisa bem interessante que facilita muito a adoção do Unit Catalog como esse componente central de governança de dados dentro do universo da Databricks. Bom, continuando. Para a gente falar sobre a arquitetura do Unit Catalog, a gente tem que discutir um pouquinho os componentes do Unit Catalog. O componente principal é o Metastore, ele que vai englobar tudo. Dali, eu diria que o segundo componente mais importante são os catalogs, que vai ser ali um objeto de dados, que é um grande agregador de esquemas e databases. E isso, né, tipo, só voltando aqui, desculpa, então a gente vai ter os catalogs, depois dos catalogs, os databases. Eu prefiro chamar databases do que esquema, para não confundir com esquema da tabela, mas ok. Vou ter os databases, e dentro dos databases nós vamos ter tabelas, views ou functions. Então, basicamente, o que antes era uma arquitetura baseada em database e tabelas, views e functions, passa agora a ter um nível a mais, que é o catalog. Então, é por isso que a Databricks diz que saiu do two-level namespace, como era antes, que era tipo esquema, né, database e tabela, para um three-level namespace. Então, essa é a grande diferença, por exemplo, na hora de fazer uma query do Hive para o Unit Catalog. Ao invés de usar um two-level namespace, você vai usar um three-level namespace. O resto é praticamente igual. Outros componentes aqui, como nós falamos, né, tem o database, as views, tables, functions. Tables continuam podendo ser managed ou external. Nós, por exemplo, trabalhamos muito com as external tables, por questões de segurança e para ter um pouco mais de flexibilidade. Então, como é que isso está representado aqui no nosso Unit Catalog, no nosso Metastore? A gente vai ter os catalogs, dentro dos catalogs a gente pode ter vários databases. Aqui a gente tem databases, por exemplo, para master data e para as diferentes camadas, bronze, gold, silver. O silver não chega a aparecer, porque a gold está expandida. E aí dentro a gente vai ter as nossas tables, os esquemas de cada table, as permissões que podem ser dadas no nível de catalog, de schema ou de table, o history de queries que estão sendo usadas, que estão acessando essa tabela. Pronto, inclusive a capacidade de ter aqui exemplos de dados. Isso tudo vai depender do que a gente está usando para constar esses dados. Porque se a gente olhar aqui para o recurso computacional que está aqui disponível para a gente, é um SQL Warehouse, não é um Databricks Cluster. Mas um SQL Warehouse é praticamente um Databricks Cluster, só que com uma configuração muito mais simples, muito mais voltado para execução de queries. Então, assim, tem tudo a ver com essa interface aqui de dados e que a gente tem no Unit Catalog. Uma coisa interessante aqui é o seguinte, reparem que aqui a gente continua vendo o Hive Metastore. E aí é importante discernir que é o seguinte, esse Hive Metastore é o Hive Metastore do cluster que a gente... do Databricks Workspace que a gente está. Então, só voltando aqui um pouquinho, lembra que a gente viu que, ok, eu vou ter o Unit Catalog como um componente central e maior na hierarquia do Databricks. No entanto, eu vou usar os workspaces para acessar ele. Então, é um pouco o que a gente está vendo aqui. Eu estou dentro de um Databricks Workspace, eu estou acessando o meu Unit Catalog Metastore, mas como esse Databricks Workspace tem ele próprio um Hive Metastore, eu também vejo esse Hive Metastore aqui. Por que é importante destacar isso? Porque dependendo do workspace que eu estou, o Hive Metastore que eu vou ver muda, porque é o Hive Metastore daquele workspace. Já os catalogs do Unit Catalog, não, porque eles são algo que está no nível hierárquico acima, então eu estou acessando o nosso Unit Catalog aqui. Pessoal, ficou alguma dúvida?
também, qualquer coisa, levantem a mãozinha ou me interrompam, sem problemas. Dando sequência, a gente já falou então sobre catalog, schema, table, mas há outros componentes que formam o Unit Catalog. Dois que são muito importantes e que trabalham juntos são Storage Credential, External Location. A ideia aqui é exatamente mapear os dados, os ficheiros que estão, por exemplo, no Storage na Azure ou no Storage no GCP e assim por diante. O Storage Credential vai ser a credential que você vai usar, pode ser, por exemplo, no caso do GCP, uma Service Account, pode ser, no caso da Azure, uma Managed Identity, como, por exemplo, uma Enterprise Application. E, basicamente, ali você vai ter essa credential e o tipo de autenticação dessa credential configurado. A External Location, ela depende de ter uma credential previamente criada dentro do Unit Catalog, e a External Location é o path de onde vão estar os ficheiros que você quer mapear dentro do Unit Catalog. Então, vai ser o bucket do GCP, vai ser a storage account, o container na Azure e assim por diante. Uma coisa interessante é que a External Location pode ir, por exemplo, além do nível de um container na Azure. Você pode ter uma storage account, que vai ter um container, que vai ter um folder, que vai ter um subfolder, e você pode configurar a tua External Location para esse nível do subfolder. E com isso você consegue ter uma granularidade maior nas permissões que você concede dentro do Unit Catalog. Bom, o Storage Credential e External Location vão ser basicamente para indicar o caminho que o Unit Catalog vai usar para mapear os ficheiros que vão depois virar tabelas e, basicamente, tabelas dentro do Unit Catalog. Outros componentes importantes dentro da arquitetura do Unit Catalog que a gente ainda não falou. Desculpa, só mostrar aqui primeiro como é que é isso dentro a parte do Storage Credential e External Locations dentro do Unit Catalog. Tem essa organização aqui quase que por tabs, em que a gente estava antes no Data, depois a gente vai falar sobre Delta Sharing, tem essa parte do External Data, onde nós conseguimos fazer essas configurações. E aqui vem um pouco o que eu falei de pode ser, por exemplo, um Managed Identity, que vai ter acesso àquelas storage accounts, e você vai conseguir fazer o mapeamento dos ficheiros que estão na storage. E de poder parar no nível de container, ou de ir até nível de folder, subfolder e tudo mais. Interessante que aqui vocês vão observar que além de Storage Credentials e External Locations, a gente tem agora Connections. É também uma coisa nova que surgiu no Unit Catalog e que vai possibilitar, por exemplo, mapear para dentro do Unit Catalog dados que vão vir de outros data sources, como Snowflake, Redshift, Azure SQL Database, Azure Synapse Analytics. Para mim ainda fica faltando o BigQuery, que eu gostaria muito de ver, mas ainda não tem disponível. Mas sim, tem essas novas opções de trazer, mapear dados de outras soluções de data warehouse e tudo mais. Lembrando só que se eu faço um mapeamento, por exemplo, vamos supor que existisse a possibilidade de fazer aqui o mapeamento de uma tabela do BigQuery. O motor de processamento que vai executar essa query ainda vai estar lá no GCP e você ainda vai pagar por isso. É só um caminho que está sendo criado para usar o Unit Catalog realmente para unificar dados de diferentes origens, não só de Delta Tables, não só de coisas que antes estavam no mundinho da Databricks. Tá aí a lista, tá vendo? Até incluí aqui na apresentação MySQL também, SQL Server, e basicamente a lista para por aí. Bom, então a gente já falou do Catalog, Schema, Tables, Views, etc. Já falamos do Storage Credential, da External Location. E agora vamos falar dos componentes que são básicos para o Delta Sharing. Share e Recipient. Recipient é basicamente a pessoa que vai receber, que vai ter acesso aos dados que estão sendo partilhados através do Delta Sharing. Como eu falei, o Delta Sharing funciona no modo Databricks to Databricks, e é muito fácil configurar um recipient quando é assim, ou pode ser um client desse protocolo
compartilhamento de dados, que é open source, inclusive, que foi criado pela Databricks, mas é open source, e pode ter Python, Power BI, diferentes clients consumindo os dados que são partilhados através do Delta Sharing. O share vai ser o componente dentro do Delta Sharing, dentro do Unit Catalog, que vai associar as tabelas aos recipients, ou seja, os recipients que estiverem no share vão ter acesso às tabelas que estão no share. E o interessante é que, aqui estou mostrando como é que é essa organização, como eu falei, na tab do Delta Sharing, mas o interessante é que, quando a gente está configurando o share e a gente adiciona tabelas ao share, a gente pode ir além e configurar questões como, por exemplo, uma partition de uma tabela no share. Então, vamos supor, eu tenho minha tabela particionada por meses e anos e eu só quero partilhar dados com uma entidade externa ou com a outra cloud da minha empresa de determinado ano para frente. Eu só habilito aquelas partições no share. E aí, quem for consumir esse dado vai ter acesso àquela tabela, mas não vai ter acesso completo àquela tabela. Recentemente, eles também estenderam essa funcionalidade para notebooks. Então, você também pode usar o share para partilhar notebooks através do Delta Sharing. Bom, isso vai cobrir toda a parte da arquitetura do Unit Catalog. Ela é muito centrada nesses objetos. Os principais, para mim, são Catalog, Schema e Tables, Views e Functions. Muito bem. Pessoal, alguma dúvida? Ok, vamos seguir. Aqui uma coisa importante, já começando no tópico da administração dos dados dentro do Unit Catalog, é fazer essa distinção, por exemplo, dos grupos de utilizadores, que antes eram administrados dentro do Workspace, através da opção Admin Settings, e que agora precisam ser administrados num outro lugar, que é no Account Console do Databricks. Então, acaba que o que antes era feito por um admin do Workspace, agora não é mais, é preciso ser um admin do account da Databricks para ter acesso ao User Group Management do Unit Catalog. E, basicamente, o que é uma boa prática agora é criar os User Groups nesse nível do Account Console e depois empurrar esse grupo para dentro de um workspace. Então, ao invés de continuar a prática anterior de fazer a gestão dos usuários, criar ou sincronizar esses grupos lá dentro do workspace, agora tem que ser feito nesse nível hierárquico mais alto e depois empurrar esse user group para o workspace para você poder usá-lo dentro do workspace sem precisar ficar criando dois grupos diferentes ou alguma coisa assim. Isso é uma coisa que está exemplificado aqui, é exatamente esse conceito de Identity Federation, que você passa a ter essa identidade no nível de account e depois você empurra essa identidade para um workspace ou para mais workspaces e pronto. Daí você consegue ter esse grupo de utilizadores disponível no Unit Catalog para você dar acessos e tudo mais. Bom, a gente já falou da arquitetura do Unit Catalog, dos componentes principais, e basicamente eles são os securables, eles são os objetos que vão receber as permissões dentro do Unit Catalog. Então, Metastore, Catalog, Schema, Storage Credential, Share, tudo isso. A gente vai ter mantém-se o conceito de principles do Databricks, que pode ser um user, um service principal ou um grupo composto de user ou service principals. Então, basicamente, quando a gente está falando de conceder acesso dentro do Unit Catalog, é fazer a composição desses três itens, do objeto, do principal e do tipo de privilégio. E a gente vai ver já como é que esses tipos de privilégio funcionam. Uma outra coisa que eu quis destacar aqui é que, como eu falei, a gente passa a ter o account admin passa a ter uma importância ainda maior, porque basicamente é o account admin que faz toda a gestão dos user groups.
o Metastore ele tem que ter um admin, e usualmente é uma boa prática não ser um user, mas ser um user group, para que um grupo de pessoas tenham ali a permissão de trabalhar em cima do Metastore. E todos esses objetos, o catalog, o schema, table, todos eles vão ter que ter um owner. Novamente, pode ser também um user ou um user group. Preferencialmente é melhor que seja um user group ou um service principal ou um service account, alguma coisa assim. Mas interessante ver que nessa lista de privilégios, a gente tem privilégios novos. Então, assim, isso mostra um pouco a constante evolução da Databricks no desenvolvimento do Unit Catalog. Então, algumas coisas aqui como Create Materialized View, o Model e o Volume, que eu já discuti que são coisas novas, foram permissões que surgiram recentemente. E pronto, é um produto ainda recente da Databricks, como eu falei, acho que tem um ano e pouco, então eles estão acrescentando, e esse ano eles anunciaram e acrescentaram muitas funcionalidades. Certo. E aí, como é que a gente faz o controle dos acessos dentro do Unit Catalog? Aqui a gente tem basicamente 3 opções. A gente pode usar comandos SQL padrão, como grant select on table, ou revoke select on table, blá, 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 blá. Então, é basicamente como executar uma query dentro do Databricks. Ou a gente pode usar a User Interface. Tem 2 caminhos que eu destaquei aqui na apresentação. O caminho da Old User Interface, que é basicamente dentro das personas Data Science and Engineering, ou Databricks SQL, ou a New UI, que foi a que eu usei para mostrar aqui para vocês, que está ali dentro daquele Data Explorer. Dentro do Data, no menu, dentro do menu lateral Data e daquele Data Explorer, a gente tem todas as tabs do Unit Catalog, e ali a gente vai conseguir navegar entre todos os catalogs, tabelas e databases e fazer as permissões. A terceira opção seria usar programação e usar o Databricks CLI, o REST API ou mesmo Terraform. Aqui um pouco como fazer esse controle de acesso dentro do Databricks Unit Catalog. Então, eu gosto muito de trabalhar com a opção da esquerda, que está aqui como explícito, ou seja, eu vou dar a permissão do Use Catalog, que vai basicamente permitir que o catalog fique visível para um utilizador ou para um grupo de utilizadores. O Use Schema vai funcionar exatamente como o Use Catalog, só que para o nível de schema, e o Granted Select na tabela que eu quero que aquela pessoa, aquele grupo de pessoas tenha acesso. Uma coisa que a gente agora vai aqui para o centro e para a direita e ver é que a Databricks implementou o conceito de herança das permissões. Então, se a gente dá a permissão de Use Catalog, mas no nível de Schema, além de Use Schema, a gente também dá a permissão de Select, isso significa que a gente está permitindo que aquele grupo de utilizadores ou utilizador tenha acesso a tudo que esteja dentro daquele esquema, sejam tabelas, views ou o que for. Tudo que esteja embaixo, que seja possível fazer select, vai ser possível fazer select. E aqui, no caso da direita, seria o caso mais drástico, seria você dar esse permissionamento no nível de catalog, e basicamente com isso, você está dando todas as permissões no maior nível, você vai herdando acesso a todos os esquemas e a todas as tabelas e a todas as views. Aqui eu até adicionei uma nota que está na documentação da Databricks, porque isso não era assim. Isso na versão, acho que foi no Public Preview, não existia herança dos permissionamentos. As permissões tinham que ser todas explícitas. No entanto, a Databricks viu que seria melhor implementar esse modelo, e na versão GA, né, que ela lançou o Unit Catalog, realmente foi com esse modelo de herança das permissões, e quem criou o Unit Catalog, inclusive antes, tem aqui a opção de fazer o upgrade para esse Privileged Inheritance. Então, basicamente, não tem agora como fugir, tem que trabalhar com esse conceito da herança, que pode ser útil em alguns casos, pode ajudar a simplificar a gestão em alguns casos, mas pode também ser perigoso por outro no momento que você dá mais permissão do que a pessoa precisaria. Então, pessoal, a gente chega agora para o último tópico da nossa webinar,
que é o tópico adicional, falar um pouco das Dynamic Views. As Dynamic Views são basicamente views, como a gente conhece de uma base de dados relacional, só que ela tem um toque a mais através do uso de funções e que nos permite fazer basicamente 3 coisas. Fazer o controle do acesso no nível, em termos de coluna, o controle de acesso no nível de linha ou fazer mascaramento de dados. E aí eu trouxe aqui um pouco como é que isso é na realidade. Só basicamente algumas coisas relacionadas a views e dynamic views. Views, como a gente espera, são objetos read-only, baseados em outras views ou em tabelas. A gente pode ter views no Unit Catalog que sejam criados a partir de views ou de tabelas que estejam em múltiplos esquemas ou catálogos, né, múltiplos databases ou catálogos. A combinação ali é à vontade. E assim, e como eu falei, as Dynamic Views vão ser usadas com um propósito maior de fazer esse controle de acesso às linhas, às colunas ou fazer mascaramento de dados. E aqui 2 pontos importantes. É que o utilizador que está a criar a view tem que ter permissão nas views e tabelas que estão sendo usadas por aquela view. No entanto, um utilizador que depois vai só fazer select naquela view, ele só precisa ter acesso de select na view. Ele não precisa ter permissão de select em todos os objetos que estão dentro daquela view, ou seja, das tabelas ou as outras views que estão dentro. Isso é um conceito importante que eu achei interessante ressaltar. Aqui eu trouxe um exemplo clássico de uma view respeitando aquele three-level namespace, main, default e experience do employee seriam catálogo, schema, database e a view. Aqui até uma view muito bem comportada, com comentário em cima da coluna e tudo mais. Mas é uma view simples. O que o Unit Catalog trouxe de diferente? São as Dynamic Views, em que a gente tem essas funções que nos permitem manipular as colunas e as linhas da view. Eu acho que desses 3, a função principal é a do meio, porque ela é que vai utilizar os user groups que são criados no nível do account console, do Databricks, ou seja, aqueles user groups novos que estão no nível lá de cima do Unit Catalog. Ismember é basicamente a mesma coisa, só que para os grupos que já existem dentro do workspace. E o current user é basicamente o teu utilizador próprio. Então, aqui trazendo um exemplo de cada aplicação, se eu quero fazer o controle de permissão no nível de colunas, eu vou usar, por exemplo, um case when com uma função dessa com base nos grupos. E o que eu estou fazendo aqui eu estou na minha tabela raw de sales, eu só vou exibir os e-mails se eu for do grupo auditores. Se não, eu vou olhar simplesmente um texto redacted como sendo o conteúdo da minha coluna e-mail. Uma dica importante que está aqui nesse comentário em verde é que a gente usou aqui um alias no final desse case, porque se a gente não usa esse alias, ele iria exibir essa regra na coluna. Ups, desculpa. Então, fica a dica de sempre que usar aqui no select o case when, usar um alias para que a coluna fique com um nome mais próprio, assim, mais certinho. O outro exemplo é como usar novamente o grupo, só que agora também com case when e com a function isAccountGroupMember, só que agora para fazer controle de acesso no nível de linha. Então, aqui é um caso em que apenas os managers vão enxergar todas as vendas. Quem não for do Group Manager só vai ver as vendas que foram abaixo de 1 milhão. É isso? É isso. Então, é basicamente o que foi feito antes, só que em vez de no select, no where, e aí você consegue ter o controle nas linhas em vez de nas colunas. E o último exemplo, que era um data masking, é mais ou menos a mesma coisa que o primeiro, só que nesse caso, a gente, em vez de usar um redacted, a gente vai usar uma função regexp, que vai mascarar aquele e-mail em vez de exibir todo o e-mail. Interessante ver que eu tirei isso da documentação da Databricks e que a dica que tinha lá no primeiro não foi feita aqui. Então, como aqui não tem o alias, ele vai exibir isso aqui na coluna, no nome da coluna, que obviamente não é uma boa prática. Então, fica a dica, estava lá no início,
de usar o alias aqui nesse case when. Então, assim, dessa forma a gente vai poder usar as Dynamic Views para que, com uma única view, a gente consiga servir diferentes grupos de utilizadores. Isso aqui poderia ser, em vez de auditores ou alguma coisa assim, poderia ser grupos de vendas, mercados e etc. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Eu acho que daqui não tem mais muita coisa para a gente abordar. Então, eu queria aproveitar para abrir esse espaço. Eu tenho um... Pode falar. Oi, João. Meu nome é Laerte. Tudo bem, Laerte? Primeira vez que eu ouço você compartilhando com a gente esse conteúdo. Quando a gente falou de metadados aí, basicamente eu estou falando de metadado técnico, né? Sim, exatamente. Tem alguma, eu sei que de repente não era nem fórum aqui, mas tem algum upgrade, algum conjunto de features na direção do metadado de negócio? Alguma coisa mais para um catálogo, assim... Então, isso é uma questão que talvez exista muito pelo nome que a Databricks deu para esse componente, Unit Catalog. Porque, apesar dele ter esse nome de Unit Catalog, ele não pode ser confundido com Data Catalog que eu mencionei lá no início, como é, por exemplo, uma ferramenta como o Alation ou o Colibra. Essas ferramentas são de Data Catalog. Enterprise Data Catalog da informática também. Exato. O Unit Catalog da Databricks, ele é mais esse componente que é uma abstração alto nível de como é que você vai organizar seus dados, quase como se fosse numa base de dados relacional, só que dentro de um universo de Big Data e tudo mais. Então, assim, tem ali opções para você colocar comentários, para você fazer busca e tudo por isso, e eu vou até explicar aqui algumas coisas no final ainda que vão vir de novidade, mas não encare, por favor, o Unit Catalog como uma possível solução de Data Catalog em que você pode ter metadados mais relacionados à lógica do negócio, regras de negócio e tudo mais. Ele não vai sair bem para isso. Ele está numa camada abaixo ainda, né? Ele está numa camada abaixo, exatamente, isso mesmo. Eu diria que hoje, por exemplo, a gente trabalha com o Unit Catalog para fazer essa parte de gestão dos dados e tudo mais, e a gente tem uma solução própria de Data Catalog em cima do Unit Catalog, para atender essa questão que você levantou. Bacana, valeu, obrigado pela explicação. Pessoal, vou aproveitar os últimos minutos que a gente tem, porque eu acho que esse é o slide principal aqui do webinar, porque assim, eu tentei compilar aqui todos os pontos positivos e negativos do Unit Catalog com base na minha experiência recente em trabalhar com o Unit Catalog focado no Unit Catalog. Então, assim, vou primeiro começar pelos pontos negativos e depois a gente termina com os positivos. Eu acredito realmente que os pontos positivos sobressaem aos pontos negativos. Mas, assim, pontos negativos. É um produto recente. É um produto que foi lançado há um ano e tal. Esse ano já teve muita novidade que chegou. Eles anunciaram mais coisas ainda que provavelmente vai chegar de agora para o próximo ano. Mas ainda tem alguns problemas de ser um produto recente. Não é bug, não é isso. Mas, por exemplo, essa questão do modelo de herança dos privilégios. É uma coisa que mudou completamente do Public Preview para o GA. Ou mesmo a questão de novas permissões, que eu me mostrei para vocês. Esse ano surgiu permissões como Create Materialized View, Create Volume. Por quê? Porque foram componentes que eles foram adicionando, então eles tiveram que adequar e trazer também novas permissões. Mas o que pode acontecer é, como aquela permissão não existia, simplesmente o teu grupo de usuário, de utilizador, não vai ter aquela permissão, né? Então você tem que voltar lá e dar essa permissão. E outras coisas que, por exemplo, eu já senti falta. A gente tem uma permissão que é o Create Table, que na verdade funciona para Create Table e Create View. Se eu quiser dar permissão para um grupo de utilizadores apenas criar view, não tem como, porque o Create Table já faz os dois. Então, assim, acho que Databricks precisa aqui criar um Create View para você ter um controle mais fino. Esse, aliás, é um caso real de uso para a gente. A gente gostaria de ter, por exemplo, databases em que a gente desse a permissão para data analysts, por exemplo, terem a liberdade de criar views, mas a gente não quer deixar eles criarem tabelas. E a gente hoje não consegue fazer isso. Data quality. Eu sei que pode ser um pouco duro aqui o que eu vou falar, mas, tipo,
O Unit Catalog tem data lineage, mas o Unit Catalog não tem mais muito além disso em termos de data quality. Então, seria interessante ver o Unit Catalog com a possibilidade da gente criar regras de data quality, que ele fizesse inspeção nos dados. E eu acho assim, eu tenho uma opinião minha que data quality tem 2 pontos. É você trabalhar data quality dentro dos jobs de data engineering, tudo bem, isso é uma coisa que está fora do escopo do Unit Catalog, e a outra seria trabalhar data quality dentro aqui num segundo momento, ou seja, em que os dados já estão carregados na tabela e eu quero fazer validações se aquele dado está íntegro ou não está, e periodicamente verificar alguma anomalia, e eu acho que esse ponto era uma oportunidade boa do Unit Catalog de se desenvolver. Outro ponto que eu acho negativo é, ok, nós tivemos uma grande melhoria com aquela opção do Connections, que trouxe a possibilidade de mapear dados do Redshift, de outras bases de dados e tudo mais, mas eu ainda sinto falta do BigQuery e do Oracle. Acho que, para mim, especialmente no cliente que eu estou, o BigQuery faz falta. Quarto ponto negativo é que, apesar de ter esse nome de Unit Catalog, não é uma solução de data catalog, desculpa, e também não é tão assim, não é tão único, porque assim, você tem que ter um Unit Catalog por region, por cloud. Então, você vê, eu sei que eu falei do Delta Sharing, que é um componente que permite você conectar Azure e GCP, por exemplo, mas você vai ter que ter um Unit Catalog na Azure, um Unit Catalog no GCP e configurar o Delta Sharing para eles se falarem. Não existe um componente central no topo disso tudo que você consiga fazer essa gestão. Então, é um ponto também, para mim, que pode trazer um pouco de complexidade para a arquitetura final. Outro ponto que eu acho que pode ser ali pode se melhorar. Apesar do Unit Catalog ter toda a parte de gestão do controle dos acessos unificada, a parte de Delta Sharing, vocês viram, ela é meio que à parte. Então, assim, se eu configuro acesso a uma determinada tabela num share do Delta Sharing, isso não fica exatamente no mesmo lugar que todos os outros acessos daquela tabela dentro do Unit Catalog. Eu acho que, assim, eu sei que não é difícil criar uma query que vá nas tabelas do sistema e que faça 2 queries, capture os acessos do Unit Catalog, os acessos do Delta Sharing e junte isso. Mas eu gostaria de ver uma coisa já ali dentro da User Interface do Unit Catalog que me mostrasse quais são todos os acessos que eu tenho para esta tabela, não importando se são outros acessos dentro do próprio Unit Catalog ou vindos externamente através do Delta Sharing. Isso seria uma evolução. E eu acho que esse último ponto negativo Delta Sharing é basicamente você transitar dados através de diferentes clouds ou através de diferentes regiões de uma mesma cloud, o que vai incorrer em custos. E, inclusive, quando a gente configura o Delta Sharing, o share do Delta Sharing, ele dá esse alerta. Cuidado. Mas depois desse alerta fica nisso. Eu gostaria de ter um componente que me ajudasse a monitorar esses gastos, em que, ok, baseado na volumetria do que eu estou configurando, vai se estimar o custo e tudo mais, porque hoje isso fica muito assim, naquele aviso, ok, importante ter o aviso, mas, ok, se você quiser controlar isso agora, vai lá na Azure, cria um relatório de custos por fora. Eu gostaria de ver uma coisa integrada no Delta Sharing. Agora, falando dos pontos positivos, como eu falei, essa parte de data governance para iniciativas de Big Data e Machine Learning é bem interessante. A analogia que eu faço assim como o Delta Lake trouxe as transações ACID para Big Data, eu acho que o Unit Catalog está trazendo data governance para soluções de Big Data. Então, coisas que a gente via no passado em bases de dados relacionais, Oracle, SQL Server, a gente começa a ver numa plataforma de Big Data como Databricks. Então, toda essa parte de centralização de metadados, de controle de acesso dos dados, também, né, é importante. Aqui a parte que eu falei que eu acho que foi o ponto em que a Databricks percebeu que ela tinha que criar uma solução própria. A Databricks usava muito o Hive Metastore, mas por questões, eu acho, relacionadas à linhagem de dados e auditoria dos acessos de dados, ela percebeu que ela ia precisar criar uma solução própria de Metastore. E é aí que veio o Unit Catalog Metastore. Só lembrando que a Databricks é uma solução corporativa do Spark, então não tem muito como fugir. A Databricks precisava atender os requisitos das organizações, das corporações, que eram serem compatíveis com
GDPR e outras regulamentações de acesso aos dados. Então, acho que ali ela percebeu, eu não posso depender do Hive para suprir um componente tão importante, eu vou passar a criar o meu próprio. E eu acho que agora está no segundo momento de, ok, vamos expandir para que esse componente seja compatível com outras fontes de dados, outros data sources. A questão que eu acho interessante, hoje eu acho que eles são 100%, eles suportam 100% a arquitetura Lakehouse. Eu sentia muita falta antes de não ter, por exemplo, o volume, porque como é que um data scientist vai fazer execução de modelos de machine learning em dados não estruturados, se os dados não estruturados não estavam disponíveis através do Unit Catalog. O Unit Catalog era basicamente um Unit Catalog de tabelas e views. Agora não, agora a gente tem dados também não estruturados através do volume lá e os próprios models, né, que os data scientists usam. Uma coisa que eu já identifiquei que não ainda tem suporte, mas eu sei que está vindo, é a questão do Feature Store. Então, a Databricks, dentro do mundo dela, né, de MLOps, tem lá o MLflow, tem o conceito de Feature Store, que é quase como se fosse um database das features que vão alimentar os modelos de data science, mas isso era um componente que até hoje, inclusive, está fora do Unit Catalog. Então, você imagina, eu tenho um data scientist criando um feature store totalmente à parte, mas eu já sei que eles estão desenvolvendo e no futuro isso vai ser também integrado ao Unit Catalog. A questão do Easy Migration é porque, como eu falei, eu posso ter dados no Hive Metastore e facilmente mapeá-los para dentro do Unit Catalog. E uma coisa interessante que eles anunciaram esse ano é a compatibilidade com outros tipos de Metastore que podem ser utilizados por Presto ou por outras soluções de Big Data. Então, assim, como eu falei, eu acho que teve um primeiro momento de lançar esse produto, tem um segundo momento de expandir a compatibilidade desse produto, que é o que a gente está vivendo agora. Databricks vai focar no Unit Catalog daqui para frente muito firme, muito forte. Então, assim, eles não vão investir mais no Hive Metastore. Eu acho que eles vão garantir compatibilidade, mas o foco deles é todo no Unit Catalog Metastore. Então, novas funcionalidades estão sendo lançadas. Acho que eu achei mais interessantes, eu listei aqui. O Lakehouse Federation é esse conceito de capturar dados de diferentes data sources. Espero que no futuro também incluam Oracle e BigQuery. O Lakehouse Observability, a Databricks recentemente comprou uma empresa que tem um produto de Data Observability, então uma série de novas features vão vir para o Unit Catalog daí. E eu acho que é bem interessante que eles estão focando em algumas coisas também de AI. E isso é legal porque não só eles estão provendo capacidade de governar a prática de AI dentro do Unit Catalog, como eles também estão usando AI para ajudar a governança dos dados e de tudo mais. Então, dois exemplos é o Lakehouse IQ. O Lakehouse IQ vai ser o chat GPT do Unit Catalog. Então, você vai basicamente fazer uma pergunta qualquer para o Lakehouse IQ e ele vai vasculhar aquilo no teu catálogo, no teu Unit Catalog e vai te responder. Então, você pode usar isso desde para procurar um KPI numa determinada tabela perdida dentro de um determinado database, de um determinado catalog que você nem faz ideia de onde começar a navegar, até outras questões que ele vai conseguir responder. E o Lakehouse Monitoring também bem interessante, eu acho que vem responder um pouco esse segundo contra aqui, que é o Almost No Data Quality, porque eles vão começar a incorporar AI para monitorar o Unit Catalog e identificar anomalias. Então, acho que vai começar a ir para aquele lado que eu aqui falei que faltava, de você ter um monitoramento maior em cima dos seus dados que estão no Unit Catalog. Então, é isso. Assim, eu acho que é um produto que vai ter cada vez mais importância dentro da Databricks. É um produto que exige uma certa adaptação, mesmo de quem já trabalha com Databricks, aprender a trabalhar com Databricks com Unit Catalog. E eu vejo muito como sendo o futuro da Databricks por conseguir trazer algumas práticas que já são necessárias e consolidadas, como, por exemplo, né, em outras soluções de base de dados relacional e tudo mais, mas agora para essa realidade de Big Data. Você não precisa mais fazer gestão de acesso em diferentes níveis. Por exemplo, o teu storage ele vai ser mapeado pelo Unit Catalog, mas você não vai precisar dar permissão para os data engineers no storage.
Eles vão passar a utilizar os dados que estão no Unit Catalog, os ficheiros que estão disponíveis no Unit Catalog através das permissões geridas pelo Unit Catalog. Fazendo uma analogia mais ou menos como um data engineer no Oracle não ter acesso aos ficheiros de dados do Oracle. Não tem. Quem tem é só o DBA, se é que tem, se é que precisa. É mais ou menos isso. É uma nova realidade. Então, assim, por experiência própria também, percebo que, assim, acaba a gente que conhece um pouco mais agora o Unit Catalog ter essa função de passar essa mensagem adiante para as equipes que trabalham com Databricks, para elas aprenderem a trabalhar nessa nova modalidade. Mas é isso. Pessoal, ficou alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma questão também? Fiquem à vontade.